Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja em nossos corações e que possamos ter um restante de domingo agradável na presença do Senhor. Mas antes de compartilharmos a palavra, eu tenho um recadinho aqui para os irmãos. Eu sei que é janeiro, nós estamos em mês de férias, tem muitos irmãos que estão viajando e fazem bem. É importante tirar esse tempo para descansar, não há problema nenhum nisso. Mas para você que não está viajando, não recomendo que fique aqui dormindo domingo até meio-dia, né? Venha participar conosco da nossa escola bíblica dominical. Se for possível, se você estuda, esse mês é o mês de férias também dos estudos. Venha participar conosco na quinta-feira, às 19h30, do nosso culto de oração e estudo da palavra do Senhor. No próximo domingo, às 9h da manhã, na escola bíblica dominical, nós vamos receber uma pessoa que é um especialista, mas acima de tudo, servo de Deus, cristão. Estou falando, parece que é um homem, mas é uma mulher, tá bom? Mas isso é o que menos importa. Importante que essa pessoa vai doar o seu tempo aqui, estando conosco, e vai nos trazer uma palestra sobre organização financeira. Então, estou repetindo esse aviso, porque é importante para nós começarmos o ano, e às vezes nós começamos o ano com algumas dificuldades, né? Tem IPTA, IPVA, IPTU, IPTI, um monte de coisa aí, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas no que cabe a nós, temos estratégias para organizar a nossa vida financeira. Tenho certeza que o Senhor não vai fazer. Então, o conselho eu dou sempre só para 2 tipos de pessoas. E vou continuar dando. Para aquela pessoa que tem muito dinheiro, está sobrando, venha para você saber o que fazer com esse dinheiro. Ou para você que, como eu, está faltando dinheiro, está precisando de dinheiro, aí é mais importante ainda que você venha, tá bom? Porque vai te ajudar aí na organização para fazer com que as suas finanças sejam ajustadas e você tenha a condição de glorificar a Deus também na sua vida financeira. Combinado? Todo mundo aqui então, no domingo de manhã, posso bater uma foto aqui e cobrar, irmãos? Não todos se comprometeram, né? Tá certo, irmãos? Então, é sempre bom participar da escola bíblica dominical, mas nós vamos receber uma pessoa de fora, como anfitrião que somos, é importante participarmos, tá bom? Nós já cantamos aqui que o Senhor, nosso Deus, é um Senhor cujo a fonte é inesgotável, né? E pedimos para nos dar da sua água. Está aqui a porção da palavra do Senhor, uma fonte de hoje para meditarmos e recebemos o aprendizado que o Senhor tem para nós dessa noite. O texto que vamos usar como base é o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu vou usar aqui a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, versículo 46 a 49. E diz assim, ó: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu acho que eu fui um pouco rápido, não deu tempo dos irmãos abrirem a Bíblia, né? Então, eu vou tomar um gole de água. Nós vamos fazer de conta que nada aconteceu, aí os irmãos vão abrir, tá bom? Quando acontecerem isso, irmãos, podem avisar, tá bom? Fica tranquilo, tá bom? Então, Lucas capítulo 6, de 46 a 49. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que,
ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar. Por quê? Por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando a água bateu contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Santo Deus, como nós cantamos, o Senhor é um Deus que nos alimenta, Pai. Mata a nossa sede e a nossa fome, Senhor. Estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações. E por isso o Seu povo está aqui reunido. Pedimos auxílio do Teu Espírito Santo, para que seja possível transmitir a mensagem de acordo com a Tua vontade. Essa é a oração que te fazemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o texto que nós lemos faz parte dos escritos do Evangelho de Lucas e é conhecido pelos teólogos como o Sermão da Planície. O Sermão da Planície é todo esse capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E é um sermão semelhante ao famoso Sermão do Monte. Aí talvez você esteja pensando aí, poxa vida, agora o pastor inventou essa. Sermão da Planície, nunca ouvi falar nisso. Pode acontecer, tá bom? Existem alguns que defendem que esse sermão da planície é o mesmo sermão do monte, pelas características que nele é apresentado. Então, é um texto que tem as suas semelhanças, um sermão do monte, e os temas são temas que também são semelhantes, são temas parecidos. O Sermão do Monte nós encontramos em Mateus a partir do capítulo 5, vai até o capítulo 7, e ele foi pregado por Jesus numa colina, por isso é chamado de Sermão do Monte, tá bom? Não é porque alguém quis dar um nome de Sermão do Monte, enfim, né, ou da montanha. Então tem uma razão. O Sermão da Planície também da mesma forma. No versículo 17, quando Jesus começa o discurso, o texto diz que ele desce do monte e fala em um local que é plano, por isso, Sermão da Planície. E por isso que eu acredito que não é o mesmo sermão, porque nós temos evidências que foi no lugar e o outro em outro lugar. Então existe a possibilidade de Mateus ter relatado do capítulo 5 ao capítulo 7 um ensinamento, um momento de pregação de Jesus, e que Lucas tenha sido testemunha ocular de alguém que presenciou esse outro sermão, cujos temas, alguns, são semelhantes. Essa é a possibilidade maior e é o que eu entendo, considerando aí os dois textos e considerando a região em que descreve Lucas e também Mateus. Enfim, o que Jesus ensina no capítulo 6 de Mateus, ele ensina sobre a necessidade de amar aos inimigos. Um tema de fato complicado, um tema difícil, porque a nossa tendência é, no mínimo, desejar mal para os inimigos. E ele nos ensina também a fazermos o bem. E aí, quando ele associa uma coisa com a outra, então nós sabemos que esse fazer o bem não está ligado com o merecimento da pessoa, porque inclui também os nossos inimigos. Nesse trecho também nós encontramos versículos em que Jesus fala sobre o julgamento e sobre a necessidade de evitar julgamento, principalmente precipitados. Ele fala também sobre o perdão de pecados, um outro tema bem complicado também, mas que Jesus não abre mão de falar sobre essa necessidade. E fala também sobre o nosso testemunho, quando ele nos ensina sobre os frutos que devemos produzir. E aí, depois que Jesus
no capítulo 6 do livro de Lucas, ele nos ensina sobre todas essas coisas. Entra esse texto que nós lemos, esses 3 versículos, e que o Senhor Jesus Cristo nos desafia a colocarmos, então, esses ensinamentos em prática. Por isso, nós demos o tema dessa mensagem de hoje de não basta concordar com Jesus. Tá bom? Não basta, não é suficiente concordar com Jesus. Então Jesus, depois de ensinar os seus discípulos sobre vários temas complexos, difíceis de lidarmos, porque eu vou falar para os irmãos, é muito fácil dizer com os lábios que ama o inimigo, mas praticar isso não é fácil. Então não foi à toa que Jesus falou, olha, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Porque o pedido do Senhor realmente é para nós como para um cristão radical, que de fato está comprometido com aquilo que o Senhor quer. Então não é fácil, de fato, pensar sobre os inimigos com amor, fazer o bem, independente de quem, não exercer julgamentos sobre as pessoas, perdoar quando nós somos ofendidos. Então assim, vai só piorando, né? Só de ladeira abaixo. Depois que nós tomamos todas essas bordoadas, digamos assim, no bom sentido da palavra, que estão relacionados ao nosso testemunho, que ele diz que devemos dar bons frutos, ele fala, bom, aprenderam tudo isso? Sim. Agora é simples, é só colocar em prática. E aí quando o Senhor Jesus, ele dá essa ilustração para colocarmos em prática, e aí ele fala sobre os 2 tipos de pessoas que existem. Então existem aqueles que ouvem a minha palavra, e esses edificaram a sua casa na rocha, e veio as tempestades, veio os momentos de dificuldades, e a casa não foi abalada, porque foi bem alicerçada. Mas aqueles que escutam essa palavra, ouvem a minha voz, e não as pratica, então é semelhante àquele que construiu a casa em cima de um terreno fofo. Alguns textos, dependendo da versão que você leu, vai dizer que é areia, outros vão dizer que é terra, mas não há alicerce, não há estrutura. E esses que nós lemos no versículo 49, cujo construiu a casa sem alicerce, literalmente quando nós ouvimos aí, a casa caiu. Então é sobre isso que nós vamos falar, pensando sempre nessa verdade. Não basta concordar com Jesus. Concordar com Jesus é importante? É. Mas concordar com Jesus não é o suficiente. É necessário obedecer a Jesus. Aqui o texto começa exatamente com essa frase, né? Senhor, Senhor. E Jesus então, na sequência ele repreende. Não adianta me chamar de Senhor. O senhorio de Jesus, o senhorio do nosso mestre, ele é registrado nas Escrituras Sagradas. E vimos que o Senhor Jesus recebe essa autoridade de Senhor. Em Romanos capítulo 14, versículo 9, diz assim, para isso de fato é que morreu Cristo e retornou à vida, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele de fato é Senhor de todos. Seja morto, seja vivo. Ele é Senhor da Igreja Evangélica Batista Moriá. Ele é Senhor individualmente de cada um de nós. Isso está diretamente vinculado com a obra da cruz no Calvário. E o próprio Senhor Jesus, ele atribui em si essa soberania divina de ser o nosso Senhor. Em João capítulo 13, versículo 13, ele diz assim, vocês me chamam de mestre e Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Então, Jesus Cristo, ele se apresenta como Deus, e como sendo Senhor. E nós vemos pelo que o apóstolo Paulo disse, do texto que foi citado, de Romanos capítulo 14, que isso tem tudo a ver com a obra que ele fez na cruz do Calvário. Porque o apóstolo Paulo diz assim, que quando ele morreu e ele ressuscitou, ele provou que ele é Senhor de vivos e de mortos.
E nós cantamos aqui que um dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se você ainda não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, por bem ou por mal, um dia você vai precisar se render ao senhorio de Cristo. Só precisamos observar para que isso não aconteça em um período que seja tarde demais, para nos arrepender. Então, o que nós podemos entender aqui, biblicamente, sobre o senhorio? Quando nós entendemos que alguém é classificado como Senhor, nós podemos entender que Ele é dono. E é isso que o Senhor Jesus Cristo tem que ser para nós. Ele tem que ser o dono da nossa vida. E pensando nisso, eu separei alguns outros tópicos e nós vamos refletir aqui um pouquinho. E o outro tópico que eu coloquei é: não basta cantar que Ele é o Senhor. E nós fizemos isso hoje, bastante aqui. E o que tem de errado em cantar que Jesus Cristo é o Senhor? Absolutamente nada. Devemos cantar como nós cantamos, nos alegrar como nos alegramos, bater palma quando a música for mais agitada, ou fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus quando for uma música de quebrantamento. Não há nada de errado em cantarmos que Jesus é o Senhor. Mas isso também não basta. Isso também não é o suficiente. Existe um significado por trás da adoração. E o próprio Senhor Jesus, Ele explica isso para nós no seu diálogo com a mulher samaritana, João capítulo 4, versículos 20 ao 24, em que Ele diz que procura verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito e em verdade. O que isso significa para nós? Que Ele precisa ser Senhor, só que não apenas Senhor da boca para fora. E talvez essa seja a nossa parte mais difícil. As igrejas batistas, como um todo, incluindo a Igreja Evangélica Batista Moriá, têm um cuidado e um zelo muito grande pelo que canta, para não cantar heresias e coisas que são contrárias à nossa própria crença, porque seria contraditório, incoerente eu cantar algo que é diferente do que eu creio, só porque eu acho que a música, ou que a canção, que o hino é bonito. Mas nós precisamos também parar para pensarmos naquilo que nós cantamos e concordamos na profundidade da mensagem que traz a canção. Porque quando nós vimos aqui, não basta apenas cantar. Eu preciso saber precisamos entender o que nós cantamos. E eu separei aqui algumas frases, aqui eu vou falar para os irmãos, e não tirei de uma música, não. Essas frases nós encontramos em várias músicas, e aí eu vou ir falando aqui, com certeza os irmãos vão lembrar de outras frases que existem nas canções que entoamos, que nós vemos por aqui. Eu ofereço a minha vida. Já pararam para pensar na profundidade dessa letra? Uma letra que diz, ou que nos deixa entender que eu estou oferecendo a minha vida ao Senhor. Uma família sem qualquer falsidade, né? Imagine nós cantarmos isso e saímos daqui falando mal do nosso irmão, por qualquer motivo que seja. Eu quero cumprir teu querer, né? Pensa, irmãos, na responsabilidade das músicas que nós cantamos. E aqui não fica sentado falando, bom, aí já não é comigo, né? É com o Ministério de Celebração, é culpa do Wesley, não. O ministério, nós somos desafiados a cantar essa música. Eu quero cumprir o teu propósito da minha vida. E aí tem muitas frases que nós cantamos, mas o problema não estão nas frases. As frases são bem encaixadas e revelam a realidade de alguém cujo Jesus é o Senhor. O que acontece e que não pode acontecer é quando eu digo que eu ofereço a minha vida, mas na hora de precisar oferecer, eu esqueci que eu cantei isso. Claro que nós temos que lembrar que o senhorio de Jesus não é como escravos.
e servos. Nós somos sim servos, desde que sejamos voluntários. Tá bom? O objetivo do Senhor Jesus não é obrigar ninguém a nada, mas é servi-lo em amor. Mas quando paramos para pensar na responsabilidade dos hinos que entoamos, isto precisa refletir em nossa mente e nos trazer no mínimo temor. Senhor, que eu possa cumprir aquilo que eu estou cantando, que eu possa de fato entregar a minha vida como oferta ao Senhor. Não no primeiro momento de dificuldade eu desistir dessa entrega. Então, isso é importantíssimo e faz todo sentido para nós. O mesmo cuidado que eu preciso ter em escolher as canções, em não cantar heresias, eu preciso ter em entender que aquilo que eu canto precisa ser uma verdade na minha vida. O que mais, pastor? Não basta orar que Ele é Senhor. É o mesmo princípio que nós devemos aplicar para as nossas orações. Eu tenho que ter cuidado em orar a Deus, sabendo, consciente daquilo que eu estou falando em oração. Não apenas uma repetição. Igual nós vimos em Mateus capítulo 6, que Jesus critica os fariseus e os doutores da lei. Por quê? Eles oravam nas praças com frases bonitas, bem colocadas, para serem vistos pelos homens. Mas não tinham uma preocupação em uma oração sincera com Deus. Quando nós somos, de fato, servos de Deus, e nós deixamos que Ele seja Senhor da nossa vida, as nossas orações precisam estar perfeitamente alinhadas ao Senhor, à vontade, aquilo que Ele espera de nós. Mas é comum, janeirão, né? Gastamos aquilo que não podia, aí chega a fatura, né? Porque a fatura sempre chega, né? O que nós fazemos? Nós vamos conferir. Meu Deus, olha o valor da minha fatura. Vou ligar agora no banco e vou descobrir quem é o fraudador. Mas antes você, como um prudente cristão que é, você vai abrir e vai conferir as transações. E você vai descobrir que o ladrão é você. E aí o que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos orar a Deus. Senhor, me ajuda. Só dessa vez. Eu prometo que nunca mais eu gasto desse jeito. Então, irmãos, se eu faço essa oração e digo, Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor vai tomar cuidado das minhas finanças, nunca mais eu vou gastar assim. E passou 4 meses, você faz a mesma coisa, então você entra no mesmo contexto do versículo 46 que Jesus diz. Não adianta dizer que é Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Entende que é uma questão que podemos aplicar para todas as áreas da nossa vida? Cabe a nós, irmãos, uma reflexão. E não sou eu aqui que vou dizer se você está em falha ou não. É você com Deus, porque é algo pessoal, particular. A responsabilidade minha é dizer que você precisa avaliar a sua vida e meditar, entender se Jesus é o seu Senhor ou não. Ou se você apenas está falando, está cantando, está orando que Ele é o Senhor. Então Jesus conta conosco. Quando eu digo que Ele é o Senhor, Ele está contando. Opa, mais um aqui. Vou colocar aqui na lista. Posso contar com esse. Opa, cantei que Ele é o Senhor. Oh, aqui de novo o nome do Everson aqui. Beleza. Mas na hora em que o Senhor, não que Ele precise de nós, mas que Ele conte conosco para alguma coisa, para fazer a sua vontade, muitas vezes nós nos encontramos em falha. É isso que acontece. E aí, nós vamos prosseguir aqui, irmãos, para o tópico 2. Precisamos ter profundidade.
quando eu lembro, não acontece apenas com esse texto, mas geralmente quando nós lemos alguns textos, ouvimos algumas narrativas bíblicas, nós imaginamos lá uma situação, né? Então, o filho pródigo, você imagina, ele indo embora, depois voltando para casa, né? Aí tem a dracma, né? E aí perde, e a mulher tá varrendo lá, etc. Você fica imaginando, eu, por exemplo, fico imaginando a pessoa varrendo a casa, o filho indo embora, né? Lá mexendo com os porcos. Passa na minha mente todas essas coisas. E aí, nessa passagem também não é diferente. Eu sempre tenho uma imagem assim, de uma casa construída em uma colina, em uma rocha bem alta. Tá lá, o cara olhou, né? O cidadão falou, vou construir aqui. Aí ele subiu lá, teve todo o trabalho e construiu. O outro falou, não, eu vou ficar aqui embaixo mesmo. Então eu vou construir, de repente, perto da praia, onde tem areia lá, né? Que é fofa, né? Enfim, no litoral de São Paulo. Às vezes não chegou, nem se preocupou com a virose, mas ele quis construir ali embaixo, né? Porque agora ainda tem essa questão, né? E eu sempre imaginei isso, sempre imaginei. Falei, poxa, então é assim, ele construiu lá e o outro construiu aqui, não quis nem saber, mas é mentira, viu? Não é assim não. Tá bom? Não é desse jeito. E o texto disse isso pra gente bem claro. É preciso cavar fundo. É o que diz o texto. Que ele cavou até uma certa profundidade, até encontrar a rocha. E lá ele construiu o alicerce da casa. Então, quando nós pensamos nessa ilustração do Senhor Jesus, nós temos que imaginar o seguinte: duas casas aparentemente construídas em uma condição igual, semelhante, cujo o terreno que se vê é fofo, não é firme. Irmãos, quando nós pensamos em profundidade da vida cristã, é exatamente isso. Não é a nossa aparência. Às vezes o que está por fora é muito bonito, mas falta estrutura. E falta cavar a vida cristã. Às vezes nós encontramos as duas casas e não vemos essa diferença aqui, como na imagem. Opa, isso aqui eu sei. Aparentemente a casa pode estar firmada na rocha e nós não encontramos a rocha. Como pode ser que pela beleza da casa, de repente uma casa por fora bem construída, né, com ar-condicionado, né, um sobradão bonito, mas no final das contas essa casa não tem uma estrutura. Então o que nós precisamos entender? Não é a aparência. Não é disso que Jesus está falando. Mas ele está falando que precisamos cavar fundo. O Senhor não quer um crente superficial. Ele quer um crente que tenha profundidade de relacionamento com Ele. E é assim que temos que cavar para construir a nossa casa. É assim que temos que pensar esse texto. Às vezes a nossa casa, ela está muito semelhante à casa do vizinho. Isso é comum em casas germinadas, né? Às vezes são bem semelhantes. Às vezes você está morando num bairro e que existe um padrão. Geralmente é um alto padrão de construção. E aí nós conseguimos ver quando passamos, né, em frente a essas casas, até admiramos a sua construção. Mas você sabe como está essa estrutura? Não. Não tem como saber. Olhando assim, por fora eu não consigo saber. Porque essa estrutura ou não é o nosso relacionamento com Deus. Ou o relacionamento que deveríamos ter com Deus e não. É por isso que eu disse para os irmãos que não cabe a mim dizer você está bem com Deus. Não. É uma questão estrutural. É uma questão de cavar e encontrar a rocha para firmar o alicerce da sua casa, da sua família,
dos seus negócios, das coisas que Deus colocou na sua mão para que você cuidasse. Então, irmãos, o nosso objetivo aqui não é julgar, mas novamente fazermos essa reflexão. Você cavou para construir a sua casa? Ou você a construiu sem o alicerce? E para cavarmos, é necessário ser interessado naquilo que o Senhor nos ensina. Porque quando Jesus faz essa metáfora, essa comparação, o que ele deixa bem claro? Ele diz assim, ó, também, existe aqueles que escutam a minha voz e obedecem aquilo que eu digo, e outros não. Então aqueles que me obedecem a minha voz, colocam em prática, eles têm a estrutura, os outros não têm. E como nós já descobrimos que a comparação que Jesus está dizendo não é uma casa que foi construída em cima de uma pedra que estava visível, e sim houve a necessidade de cavar, então há a necessidade de termos interesse. Porque, irmãos, quando nós falamos em ter uma vida espiritual alicerçada, não pense que é fácil. Só participando do culto de domingo à noite, não pense que é suficiente. E não é. Inclusive, a igreja nos oferece mais trabalhos, e aqui eu já falei para os irmãos sobre alguns, que nos dá condição para que entendemos a sua palavra e temos condição de participar. Mas, independente do que a igreja oferece, existe uma parte que é sua, que é ser interessado em cavar, para encontrar esse relacionamento que seja profundo entre você e Deus. Independente do intermédio da igreja, independente de você ter vindo à igreja domingo ou não, existe um relacionamento particular que o Senhor quer ter comigo, com cada um dos irmãos. E eu preciso estar interessado nesse relacionamento com Deus. Mas o problema é que muitas vezes estamos desinteressados no relacionamento com Deus. Ah, eu vou para a igreja porque meu pai vai, porque minha mãe vai, porque meu tio vai ficar triste se eu não for, porque o pastor vai me ligar cobrando. Ainda não, mas quem sabe mais para frente a gente faça isso. É de se pensar. Então, por via das dúvidas, para eu não precisar ligar, vem. Mas esse interesse é também particular e individual de cada um. Precisamos ter esse interesse, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você não for uma pessoa interessada em manejar bem a palavra da verdade, você, com as suas atitudes, vai envergonhar a sua fé, porque você não vai conseguir manejar bem. E eu vou dizer uma coisa para o irmão: pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser na semana que vem, pode não ser no mês de janeiro, pode até não ser ano, mas um dia o irmão vai lembrar do que eu estou falando. Se o irmão não estiver preparado, vai passar vergonha. Vai passar vergonha, porque hoje, com a internet, os ensinamentos, as religiões estão aí. Estão todos querendo anular a nossa fé. Ideologias, ensinamentos. E se você não manejar bem a palavra da verdade, não vai adiantar dizer Jesus Cristo é o Senhor. Não é não? Viu? Não é não. E aí, infelizmente, nós vamos passar vergonha. Ser esforçado. Exatamente isso. Às vezes o que acontece é que a pessoa, ela quer fazer o mínimo de esforço possível. E às vezes nós encontramos alguém e falamos: puxa, fulano é tão talentoso, né? Pena que não tem vontade. Talentos nós temos.
Mas isso não significa que não precisemos nos esforçar. Se Deus te dá saúde, te dá vigor, é porque você precisa usar, irmãos. Não como sacrifício, mas para termos essa profundidade, termos disposição e a responsabilidade de cavarmos e termos um relacionamento com Deus. Por isso que não basta concordar com Jesus. Tem muitos que concordam com Jesus. Não, Jesus é lindo, né? Não, você escuta falar Jesus é lindo. Eu não entendo o que a pessoa quer dizer com Jesus é lindo. Mas tudo bem, Jesus é lindo mesmo. Mas o que você quer dizer com isso? É pouco. Jesus é o nosso Senhor. É isso que nós temos que dizer. Mas não dizer sem saber o que está dizendo. Dizer e ter convicção de que Ele é o nosso Senhor. Entendeu? A lindeza dele é uma outra questão. Mas tem muita gente linda que não é outra coisa, é só isso. Jesus é diferente. E precisamos nos esforçar. Porque Ele nos deu condição para isso. Nos deu energia para gastar. E essa é a nossa ideia, que muitas vezes temos, de esforço mínimo, ele acaba minando esse alicerce. Aí nós não conseguimos construir, porque tem que cavar. Oi, quanto você achou lá a rocha? Eu cavei uns 7 metros. Fala, não. Eu consultei aqui no YouTube, vi um mestre de obras aí que cavar 2 palmos aí, colocar uma massa ali, já dá para construir a casa. E aí nós vemos mais uma vez aquela ideia e aquela imagem de que a casa caiu. E muitas vezes isso acontece literalmente. Não seja raso. Nós colocamos aqui a imagem de uma pessoa construindo aqui uma parede. E a gente não tem ideia dessa construção. E às vezes nós estamos vivendo um evangelho raso. Sem fazer o melhor. De novo com a mesma ideia de que o meu esforço não é necessário. Ele não é necessário para a sua salvação. Obviamente porque a obra já foi feita na cruz do Calvário. Mas isso não inibe a necessidade de sermos dedicados à obra do Senhor. O Senhor é uma fonte inesgotável. E Ele diz para mim e para cada um dos irmãos que precisamos ser dedicados e fazer o melhor para o Senhor. No texto do Sermão do Monte, e que se compara com esse texto, Mateus, ele descreve essa realidade de maneira muito mais dura do que Lucas. Então eu vou ler aqui para os irmãos, para nós termos uma ideia. O mesmo texto em Mateus. Nem todo aquele, vou colocar a referência, Mateus 7, 21 a 23. Tá bom? Você pode ir abrindo aí e você vai ver que é isso mesmo que diz o texto, mas eu já vou citar aqui. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu. Então ele já começa aí, Então assim, aquele que diz Senhor, Senhor, não é ele que vai entrar no céu, ou nem todo, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E aí ele continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, aqui se nós formos aplicar esse texto, ele está falando para crente. Não pense assim, ufa, né? Graças a Deus que eu estou na igreja. Não é comigo, não é com você mesmo, é com você e comigo. É isso aí. Não adianta olhar para a porta e falar, tá vendo? Você que está passando aí. Não. Podemos engolir aqui essa mensagem e dizer que é para nós. Que aquele que diz Senhor, Senhor, aquele que faz as obras,
que profetiza em nome do Senhor, que diz que expulsou demônios e que fez muitas maravilhas. E ele responde no versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que palavra dura de Mateus. Não existe uma contradição entre um texto e um outro, mas esse é muito mais decisivo. Eu nem quis colocar ele como principal, para os irmãos já não começar chorando. Mas, irmãos, é importante nós ficarmos atentos a essas advertências da palavra do Senhor. Porque no versículo 21 ele diz exatamente o que eu coloquei no tópico 2. Não adianta dizer Senhor, Senhor, porque não é esse que entrará no céu, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E é o tópico 2. Precisamos buscar o conhecimento da vontade de Deus. E como que nós fazemos isso? Com esforço, com dedicação, estudando a palavra de Deus, né? não pegando apenas o texto sem contexto, mas nesse texto nós já exploramos essa questão. O que é a vontade de Deus? O que o Senhor pediu para que eles praticassem? Que Ele falou, não fazem a minha vontade. Qual que é a vontade? É o que está no restante do texto. É o contexto imediato, o capítulo 6. Que são todos aqueles ensinamentos que nós já relatamos aqui. Amar o próximo, fazer o bem, cuidado no julgamento, perdoar e dar bons testemunhos por meio dos nossos frutos. Frutos que abençoam as vidas. Então, irmãos, a vontade de Deus está relacionada a essas coisas. Se eu não sei qual a vontade de Deus na minha vida, sinal que eu preciso cavar um pouquinho mais. Eu ainda não cheguei na rocha. Eu ainda não encontrei a rocha. Então falta um pouco mais. Cava um pouco mais. Se dedica um pouco mais. Enquanto você tiver força, se dedique a entender e a conhecer a palavra de Deus. Porque é isso que importa para nós. Buscarmos e entendermos qual é a palavra do Senhor. Mas, deixando bem claro novamente que não é um esforço para a salvação, mas é um esforço para reconhecer o senhorio de Jesus. Então, se Ele é Senhor, nós somos servos. E não ao contrário, viu? Não ao contrário. Ele não é nosso servo. E muitas vezes procedemos com Deus como se Ele fosse o nosso servo. E na verdade o que nós cantamos aqui é o que precisa prevalecer. Que Ele é o nosso Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós já temos a oportunidade de fazer isso hoje. O que de repente muda? De repente a necessidade que nós temos de cavar um pouco mais para praticar a palavra do Senhor. E aí declararmos que Ele é Senhor com toda a convicção, né? Com o coração aberto. Emocionado? Às vezes sim, mas a nossa mente totalmente consciente de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E para concluir esse nosso raciocínio, então não basta concordar com Jesus, precisamos ter uma vida alicerçada nele, que é a rocha eterna. O nosso alicerce, ele precisa ser o próprio Senhor. E uma coisa que nós precisamos deixar bem claro é que assim, eu não devo contar com a sorte, viu? Eu não devo contar com a sorte. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as construções, elas são realizadas sem alicerce, porque a pessoa não espera a tempestade. A pessoa não espera o tempo ruim, a chuva. Inclusive acho que daqui a pouco vai chover. Não espera as dificuldades da vida. Não conta com essa possibilidade. Mas irmãos, nós vemos que no texto ficou bem claro. Os ventos fortes, a chuva, a inundação veio para todos. Veio para as duas casas.
Então o que cabe a nós? Entendemos duas realidades. A realidade daquele que está construindo a casa sem alicerce. E saiba você que está construindo a casa sem alicerce. Tá bom? A chuva vai chegar. E mais uma vez, não sei se é hoje, se é amanhã, se é no ano que vem. Ah, o pastor está jogando praga. Não, não estou jogando praga, não. Porque se alguém nunca passou por dificuldade, por favor, se manifeste aqui, vem agora dar um testemunho. Por favor. Mas ninguém vai levantar e vai fazer isso. Porque nós sabemos que nós passamos por dificuldades. E as dificuldades também aparecem para aqueles que estão alicerçados no Senhor. Mas aquele que está alicerçado no Senhor, esse sabe que independente da dificuldade que for, de repente eu vou passar por uma dificuldade que o outro que está com a casa sem alicerce não vai passar. De repente eu olho para a minha vida e falo, não é possível ter alguém nesse mundo que tem mais provações do que eu. E talvez você tenha razão, né? Talvez você não seja o número 1, mas esteja lá entre os 10 primeiros, se nós pudéssemos ranquear. Mas irmão, isso não importa. O que importa é aonde nós estamos alicerçados. O que importa é estarmos alicerçados no Senhor. Então, irmãos, concordar com Jesus é importante? Sim. Mas precisamos estar alicerçados no Senhor. E aí sim cantarmos que Ele é Senhor. Eu quero orar por vocês. Estou terminando aqui já. Eu não sei se todos aqui já tiveram uma decisão ao lado de Jesus. Mas eu quero dizer que não tem terceira opção. Não há terceira via. Entendeu? Ou nós somos alicerçados na rocha, que é Jesus, ou não. E todos nós vamos passar por dificuldades. Porque o sol nasce para todos e a chuva também cai para todos. Então vamos orar para que o Senhor, através da sua misericórdia e do teu Espírito Santo, faça com que tenhamos a convicção de que estamos alicerçados na rocha eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso dono, aquele que um dia vai voltar. E quando a sua glória se manifestar, nós vamos entender o que valeu a pena, mesmo em meio às dificuldades, estarmos alicerçados na rocha. Santo e eterno Deus, quero lhe agradecer pela tua palavra que foi aqui exposta, Pai. E creio que ela falou aos nossos corações, como alerta, mas também nos alegrou, Senhor. Porque sabemos que há esperança, Senhor. Que todo aquele cujo o alicerce, a estrutura está no Senhor, que é a nossa rocha, que é o nosso Senhor, que é o nosso refúgio bem presente no meio de da angústia. Tenha a certeza da salvação. Independente das situações e das dificuldades que passem, Senhor. Ele sabe que um dia, por ter alicerçado em Ti, estará contigo para sempre. Longe de qualquer dificuldade, Senhor. E pedimos, ó Pai, se porventura nós temos aqui alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador, e portanto não tem esse privilégio de estar em Ti, que é a rocha, que esse seja o momento oportuno, que essa pessoa possa refletir sobre essa realidade, entendendo que há só duas opções, e assim aceitar o Senhor Jesus e ter essa convicção de vitória em meio às tempestades. Peço que o Senhor nos abençoe e nos dê um resto de culto e uma noite abençoada na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.